A McLaren vai trazer para a Hungria o pacote de atualizações mais agressivo da temporada, e a expectativa é que a nova asa traseira, apelidada de Macarena, finalmente resolva o maior problema do carro em 2026. Será que dessa vez a equipe campeã consegue realmente reagir? E não é só isso, tem também novidade fresquinha sobre o futuro de Rafa Câmara na Fórmula 1, e o cenário pode ser bem diferente do que todo mundo esperava. Fica até o final que vale a pena. Antes de continuar, se você ainda não faz parte da nossa comunidade aqui no Grid Aberto F1, essa é a hora. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia, deixa o seu like aqui no vídeo e comenta para a gente saber o que você pensa sobre tudo isso. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer cada vez mais conteúdo para você todos os dias. Dito isso, vamos direto para as notícias. A McLaren chega ao Grande Prêmio da Hungria numa posição incômoda. Atual campeã de pilotos e de construtores, a equipe entrou em 2026 cercada de expectativa, principalmente por contar com o motor Mercedes, apontado por muitos como o mais forte do grid atualmente. Só que o retrospecto da primeira metade da temporada conta uma história bem diferente da esperada. Até aqui foram 8 vitórias para a Mercedes, 2 para a Ferrari e nenhuma para a McLaren, que sequer conseguiu brigar de forma consistente por pódios nas últimas corridas. E de acordo com informações que vêm circulando no paddock, a resposta da equipe para tentar virar esse jogo chega justamente nesse final de semana, no circuito de Hungaroring. A McLaren vai trazer um pacote grande de atualizações aerodinâmicas, pensado especialmente para pistas mais lentas e sinuosas, exatamente o perfil do traçado húngaro. O objetivo é aumentar a pressão aerodinâmica do carro e, com isso, reduzir a distância que hoje separa a equipe das rivais em classificação e em corrida. O grande destaque desse pacote é um assoalho totalmente redesenhado, peça que é considerada o coração aerodinâmico de um carro de Fórmula 1 moderno. Para quem não é tão familiarizado com o termo, o assoalho é a parte inferior do carro que gera boa parte da carga aerodinâmica através do chamado efeito solo. Então qualquer mudança ali tende a impactar diretamente o comportamento do carro em curva. Só que não para por aí. Também está prevista a estreia em pista de uma nova versão da asa traseira, que já ficou conhecida como Macarena, por conta do formato diferente das lâminas, um design que gera uma espécie de dupla superfície de sustentação. Essa configuração de asa, inclusive, não é exclusividade da McLaren. Peças parecidas já foram vistas anteriormente em carros de Ferrari e Red Bull. A diferença é que, no caso da McLaren, a peça já estava programada para estrear ainda no Grande Prêmio de Áustria, mas acabou sendo adiada. O motivo foi justamente para passar por reforços estruturais, depois que se popularizaram na imprensa especializada relatos de falhas estruturais em asas semelhantes usadas por outras equipes ao longo das últimas corridas, incluindo situações que geraram bastante discussão envolvendo o carro de Max Verstappen. Só que o pacote de peças novas não é a única mudança prevista para esse final de semana. Também está confirmada a presença do piloto de testes e reserva Leonardo Fornaroli no primeiro treino livre de sexta-feira, assumindo o carro que normalmente é pilotado por Oscar Piastri. Essa será a segunda vez que o italiano participa oficialmente de um treino livre na temporada, e a missão dele em Hungaroring é bem específica: coletar dados reais de pista sobre o comportamento do novo pacote aerodinâmico, informações que depois serão cruzadas pelos engenheiros com o que já foi simulado no túnel de vento e no simulador da fábrica. Segundo pessoas próximas ao departamento técnico da equipe, o traçado de Hungaroring é considerado um verdadeiro laboratório para esse tipo de teste, justamente por reunir curvas de baixa e média velocidade, poucas retas e temperaturas normalmente elevadas nesse período do ano, condições que exigem tração e gerenciamento de pneus quase perfeitos. A ideia dentro da McLaren é que cada décimo de segundo ganho ali na Hungria sirva não só para essa corrida, mas também de referência direta para o Grande Prêmio da Holanda, que acontece logo depois da pausa de verão do campeonato. E aqui é que fica o verdadeiro ponto de tensão dessa história. Um pacote de atualizações grande, como esse, é sempre uma aposta de alto risco para qualquer equipe. Quando funciona, pode reposicionar o time de forma imediata na briga por pódios e vitórias, mas quando não funciona como o esperado, o estrago na confiança e no desenvolvimento do carro para o resto da temporada pode ser ainda maior do que se a equipe simplesmente tivesse seguido no ritmo atual. Então, resta esperar os treinos livres de sexta e sábado para saber de fato se essa aposta agressiva da McLaren em Hungaroring vai se confirmar na pista ou se vai virar mais um capítulo frustrante numa temporada que já não está sendo nada fácil para Norris Lando e Oscar Piastri.
Enquanto a McLaren aposta tudo em atualizações para reagir na segunda metade da temporada, do outro lado do grid, um dos pilotos mais experientes da atualidade acabou de deixar um recado que pode definir os rumos da sua carreira daqui para frente. A declaração foi dada nos dias que antecederam o Grande Prêmio da Hungria, logo depois de um final de semana bem complicado na Bélgica, corrida em que Fernando Alonso cruzou a linha de chegada apenas na 19ª colocação, 2 voltas atrás do líder da prova. Prestes a completar 45 anos de idade, o espanhol foi direto ao ponto quando questionado sobre o pacote de atualizações que a Aston Martin também deve trazer para esse final de semana húngaro. Segundo o próprio Alonso, esse pacote novo não vai ter nenhum peso na decisão que ele precisa tomar sobre seguir ou não na Fórmula 1. E de acordo com o que o bicampeão mundial colocou, o futuro dele no esporte vai depender muito mais da direção que o regulamento técnico da categoria vai tomar do que do desempenho pontual do carro nas próximas corridas dessa temporada. E o espanhol não guardou para si o que realmente está incomodando ele nesse momento. Alonso deixou claro que pilotar essa geração atual de carros em circuitos mais desafiadores, como foi o caso de Spa recentemente e como também costuma ser o caso de Silverstone, não é exatamente o cenário que ele imaginava para o fechamento da sua carreira dentro do esporte. Para quem acompanha a trajetória de Alonso, faz todo sentido entender o motivo por trás dessa fala. Estamos falando de um piloto que sempre foi identificado pelo público e pela própria categoria como alguém de estilo mais raiz, ligado à pilotagem pura, à sensação de carro no limite. E segundo ele mesmo pontuou, os carros atuais têm dependido cada vez mais de fatores como a parte elétrica, as baterias e os sistemas computadorizados de gerenciamento de energia, elementos que, na visão dele, tiram um pouco do brilho daquilo que fez ele se apaixonar pela Fórmula 1 lá no início da carreira. Ainda assim, o próprio Alonso fez questão de ponderar que o potencial real da Aston Martin, na visão dele, é bem maior do que o carro vem mostrando nas pistas nesse início de temporada. A insatisfação principal dele, segundo as próprias palavras, não estaria tanto ligada ao projeto da equipe em si, mas sim à dinâmica de corrida que os motores de 2026 impuseram para o esporte como um todo. E o timing dessa declaração importa bastante. Alonso confirmou que a decisão sobre continuar ou não na categoria deve sair justamente durante o período de férias do verão do campeonato, uma pausa que costuma ser usada pelos pilotos e pelas equipes para reorganizar planejamentos para o segundo semestre da temporada. Ou seja, estamos falando de um espanhol às vésperas de 45 anos, com um histórico de 2 campeonatos mundiais que está publicamente colocando em xeque se vale a pena continuar competindo num formato de Fórmula 1 que, na visão dele, se afastou daquilo que sempre foi a essência da categoria. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Alonso levanta esse tipo de debate acerca do peso da eletrônica e da parte de baterias dentro dos carros atuais, um assunto que, aliás, divide opiniões dentro do próprio paddock, entre pilotos mais veteranos e pilotos que já cresceram acostumados a essa nova geração de carros híbridos. Aqui no Grid Aberto F1, a gente quer saber a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que a fala de Alonso faz sentido? Que os carros de fato perderam parte da essência que fazia a Fórmula 1 ser tão especial? Ou você acha que é natural que a categoria evolua tecnologicamente e que esse tipo de crítica parte muito mais da idade e da fase de carreira do próprio piloto? E o mais importante, você acha que esse pacote de atualizações da Aston Martin, mesmo não pesando na decisão dele, pode ser suficiente para mudar o cenário da equipe na segunda metade da temporada? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. A gente adora ler o que você pensa sobre tudo isso. E por falar em carreira sendo colocada à prova, vamos falar agora de um piloto que está vivendo exatamente o momento oposto ao de Alonso. Enquanto o espanhol pondera sobre continuar ou não na categoria, um jovem brasileiro segue mostrando, corrida após corrida, que veio para ficar na Fórmula 1. Gabriel Bortoleto segue provando, com muita autoridade, o motivo de ser hoje a grande referência da Audi nessa temporada de 2026. No último final de semana, no desafiador circuito de Spa, o piloto de 21 anos superou as incertezas que existiam sobre o ritmo de corrida do carro da Audi e entregou mais uma atuação brilhante e madura, cruzando a linha de chegada na 8ª colocação e garantindo mais 4 pontos valiosos para a equipe. Com essa nova conquista, Bortoleto chegou à marca de 10 pontos no campeonato e subiu para a 14ª posição no Mundial de Pilotos. E o dado mais impressionante da trajetória dele até aqui é que o brasileiro é hoje o dono de absolutamente todos os pontos somados pela Audi na temporada, depois de já ter ficado no top 10 também na etapa de estreia na Austrália e na etapa de Silverstone, além de agora Spa.
Do outro lado da garagem, a comparação chama ainda mais atenção. O companheiro de equipe dele, o veterano Nico Hülkenberg, com 16 anos de experiência dentro da categoria, continua zerado na tabela, sem conquistar sequer um ponto na temporada. Então temos um cenário bem favorável para Bortoleto e ao mesmo tempo bem complicado para o lado de Hülkenberg dentro da mesma equipe. E esse desempenho do brasileiro parece estar puxando junto o interesse do público daqui do Brasil pela categoria. O Grande Prêmio da Bélgica de 2026 deu um verdadeiro show, não só na pista, mas também nos números de audiência da televisão brasileira. A vitória do jovem Kimi Antonelli, somada à grande atuação de Bortoleto voltando a pontuar com a Audi, fez a TV Globo registrar 10 pontos de média e 30% de participação no Rio de Janeiro. Segundo os números divulgados, essa é a maior audiência da Fórmula 1 na capital carioca em quase 6 anos, um patamar que não era visto desde o Grande Prêmio do Bahrein de 2020. Esse resultado representa um crescimento de 25% em relação aos domingos anteriores de corrida nessa mesma temporada. E em São Paulo, o cenário também chamou atenção, com a corrida marcando 9 pontos de audiência e igualando o melhor resultado do ano na capital paulista. Números assim mostram o interesse crescente do público brasileiro pelo campeonato, justamente numa temporada que, aos poucos, parece estar engrenando, com carros cada vez mais próximos e disputas mais acirradas em pista. Fica então a pergunta que não quer calar. Será que esse crescimento de audiência tem tudo a ver com a fase boa que Bortoleto vive na temporada? Ou o interesse do brasileiro pela Fórmula 1 cresce independente de quem esteja brilhando no grid? Isso ainda é algo que só as próximas corridas, principalmente depois da pausa de verão, vão poder confirmar. Deixa aqui nos comentários o que você tem achado do desempenho de Bortoleto nessa temporada. Você acredita que ele já pode ser considerado o primeiro piloto da equipe, mesmo tão jovem e num time que ainda está se estruturando na categoria? E sobre Hülkenberg, você acha que a fase ruim dele é passageira ou o problema é mais estrutural do lado do carro da Audi? Comenta aí embaixo, a gente lê todos os comentários. Fechando esse vídeo, vamos falar sobre um assunto que também mexe bastante com o automobilismo brasileiro. Afinal, a expectativa em torno do futuro de Rafael Câmara na Fórmula 1 só cresce, e novas informações mudam um pouco o cenário que a gente imaginava até agora. O jovem piloto vem se consolidando como um dos nomes mais fortes para integrar a equipe RB na temporada de 2027. Várias informações apontam ele como favorito para a vaga de Isack Hadjar, que não deve permanecer na equipe. Mas dados apurados em Spa por uma jornalista especializada no paddock revelam que o brasileiro estaria sendo preparado de forma bem estratégica pela Ferrari, visando uma vaga futura de titular, possivelmente herdando o assento hoje ocupado por Oliver Bearman. Membro da academia de pilotos da Ferrari desde o fim de 2021, Rafa Câmara vive um momento e tanto nas categorias de base. Depois de se sagrar campeão da Fórmula 3 logo no ano de estreia, o jovem de 21 anos faz uma campanha consistente na Fórmula 2, aparecendo na terceira colocação do campeonato e vindo de uma vitória importante no Grande Prêmio da Bélgica, largando da pole position. Além dos resultados na pista, o brasileiro deixou uma ótima impressão no primeiro teste dele a bordo de um carro de Fórmula 1 e deve receber novas oportunidades em sessões oficiais em breve. Em entrevista recente, o piloto demonstrou bastante maturidade ao destacar que mantém o foco apenas naquilo que pode controlar, entregando o máximo em cada etapa da temporada. Mas apesar da torcida por uma vaga de titular na RB já no ano que vem, a disputa por esse assento ainda envolve outros nomes fortes, como o italiano Leonardo Fornaroli, atual detentor dos títulos de Fórmula 3 e Fórmula 2, ligado ao programa da McLaren, e que inclusive já realizou testes com a RB que agradaram os engenheiros. Correndo por fora, também aparece o japonês Ryo Hirakawa, opção que ganha força por causa da parceria técnica da equipe com a Toyota. O chefe da equipe Racing Bulls adotou uma postura bem pragmática sobre o assunto, deixando claro que laços comerciais, parcerias ou nacionalidade não vão definir quem senta no carro. Segundo ele, a escolha vai ser guiada exclusivamente pelo desempenho em pista, buscando sempre os melhores resultados possíveis para a equipe. E, de acordo com as informações mais recentes, Rafa Câmara não deveria estrear já no ano que vem como titular da RB, mas sim como piloto reserva, se preparando de forma mais gradual, assumindo a titularidade apenas quando Oliver Bearman seguir para a Ferrari, provavelmente ocupando a vaga que hoje é de Lewis Hamilton quando ele decidir se aposentar. Claro que o mercado de pilotos é imprevisível e muita coisa ainda pode mudar até lá.
Mas, pelo que se apura até agora, Rafa Câmara segue sendo a opção mais sólida e estruturada para o cargo de reserva da equipe. E se surgir uma vaga de titular antes disso, talvez com a saída de Esteban Ocon, o nome dele já estaria entre as prioridades da RB. Fica então a pergunta para fechar esse vídeo. Você torce para Rafa Câmara já chegar na Fórmula 1 como titular no ano que vem? Ou acha que começar como piloto reserva pode ser justamente o caminho mais inteligente para a carreira dele lá na frente? Comenta aí embaixo, quero muito saber a opinião de vocês. E se você chegou até aqui, já sabe, se inscreve aqui no Grid Aberto F1 e ativa o sininho, porque essa temporada de 2026 ainda promete muita novidade pela frente.